Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Muitas glórias a Deus pela sua vida, por você estar me assistindo agora e me ouvindo. Isso é um sinal que você foi escolhido por Deus para receber, para entender a sua graça em Cristo Jesus. Mas cuidado, você sabia que estão pregando um outro Jesus por aí? Você sabia que estão pregando um outro evangelho por aí? Paulo tinha falado sobre isso. Ele tinha alertado que havia pessoas que estavam pregando um outro Jesus. Ué, apóstolo, mas Jesus não é um só? Qual Jesus que estão pregando? Eu sou obrigado a falar, no tempo de Paulo, pregavam um outro Jesus. E no século 21, na qual estamos, eu sou obrigado a falar a verdade, os evangélicos estão pregando também um outro Jesus, que não é o Cristo ressuscitado. Mas que Jesus que é então? Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 11, eu sou obrigado a ser claro, explícito, sou obrigado a ser, para que os filhos de Deus não sejam enganados, e entendam a verdade como ela é. Estão pregando um outro Jesus nos nossos dias, como pregaram um outro Jesus nos tempos de Paulo. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 11, veja na sua Bíblia, como que a palavra de Deus é clara, ela não dá margem para erro, para engano, se você crê na Bíblia como está escrito. 2 Coríntios 11, verso 4, veja na Bíblia. 2 Coríntios 11, 4, Paulo disse: pois se alguém, é um sujeito oculto, que daqui a pouco eu vou te mostrar quem são, ou quem é esse sujeito. 2 Coríntios 11, 4, pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, olha o que Paulo falou, hein? Se alguém pregar para você, irmão, ou irmã, se alguém for pregar para você um outro Jesus, que nós, apóstolos em graça, não temos pregado, verso 4, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, olha aqui, outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, que não abraçaste, de boa mente o suportais. Suportar por quê? Primeiro que, para suportar tem que ter uma boa mente, tem que conhecer a graça, tem que conhecer o apostolado, tem que estar firmado na rocha que é Cristo, na palavra, para poder suportar os que estão pregando um outro Jesus. Suportar, não concordar, não apoiar, suportar. Os que estão pregando um outro Jesus, os que estão pregando um outro Espírito, um outro Evangelho. Olha o versículo 5, 2 Coríntios 11, 5. Mas penso, aí Paulo vai falar de quem que ele está se referindo. 2 Coríntios 11, 5. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo já deu uma dica aqui de quem que ele está falando. No verso 4 ele disse, se alguém for pregar-vos um outro Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, quem é que pregava um outro Jesus? Verso 5, os apóstolos do Jesus de Nazaré. Ou seja, Pedro, Tiago e João. Traduzindo, é isso que Paulo está falando. Agora você precisa me suportar na minha autoridade espiritual de profeta e apóstolo, me suportar na unção que Deus me deu para te falar e te ensinar a verdade bíblica como ela é. Agora você precisa me suportar, porque eu vou te mostrar na Bíblia a quem Paulo se referia e de que modo que ele se referiu, até meio de se escandalizar, mas ele mandou a gente suportar ele. Olha aqui, 2 Coríntios 11, verso 1, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 11, 1, Paulo falou: oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque eu vou falar. Paulo está dizendo, eu vou abrir a boca, eu vou falar sim.
Oxalá, quer dizer, quisera eu que vocês me suportassem, porque eu vou dar nome para os bois. Olha aqui, ó. Oxalá, 2 Coríntios 11:1, oxalá me suportasseis um pouco a minha insensatez. Por que ele falou insensatez? Porque na verdade aqui, era a carne de Paulo estava ativada, por saber que os apóstolos de Jesus de Nazaré pregavam a Cristo segundo a carne, quando já estávamos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, quando ele já tinha ressuscitado, ele já não estava mais segundo a carne, ele já não era mais de Nazaré, ele já tinha ressuscitado, já tinha começado uma nova aliança. Então Paulo disse, oxalá me suportasseis no que eu vou falar. Verso 4, porque se alguém for pregar um outro Jesus, se alguém te anunciar um outro Espírito, se alguém pregar um outro Evangelho, ora, quem que é esse alguém? Verso 5, porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Porque Paulo foi chamado apóstolo por Cristo. Pedro, Tiago e João foram chamados apóstolos por Jesus de Nazaré. Se você ler Mateus capítulo 10, você vai ler Mateus 10, Mateus 10, 1 e 2, está escrito assim, ó, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Aí vem Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Tadeu, Judas, Tomé. Mateus 10 fala o nome dos 12 apóstolos de Jesus de Nazaré, que não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, que é apóstolo de Cristo. Está claro ou não está claro? Eles, Mateus 10, apóstolos de Jesus de Nazaré, do Cristo segundo a carne. E Paulo, apóstolo de Cristo ressuscitado, o que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Então Paulo disse, oxalá vocês pudessem me suportar na minha insensatez, porque eu vou abrir a boca, eu vou falar. Olha, verso 4, olha, se alguém te pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, irmão em graça, irmão em graça, você que já entendeu que é um predestinado, você que já entendeu que o diabo foi aniquilado, você que já entendeu que foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, irmão em graça, abençoada em graça, você que já entendeu que você foi reconciliada com Deus em Cristo, e que nenhuma condenação em você, se os evangélicos forem pregar para você um outro Jesus, um outro evangelho, nos dias de hoje é assim que Paulo falaria. Olha o versículo, vamos pular agora. Eu li o verso 1, 2 Coríntios 11, eu li o verso 4 e o 5. Vamos pular para o versículo 13, 2 Coríntios 11, verso 13. Por isso que Paulo disse para suportar ele, porque aqui ele falou pesado, né? Paulo falou forte, né? Olha lá, 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos. Ei, Senhor! Olha o que Paulo está falando aqui. Irmão, fala a verdade. Irmã, tantos anos você no sistema, você não sabia a quem Paulo se referia, né? Quando ele disse, 2 Coríntios 11, 13, os tais são falsos apóstolos. Você não sabia sobre quem ele estava falando, né? Sabe por que você não sabia? Porque você só lia o verso 13. Você não lia o contexto inteiro do capítulo 11. Versículo 1, 2, 3, 4, 5. Paulo está falando de Pedro, Tiago e João. Eu não acredito. Eu não acredito que Paulo está falando de Pedro, Tiago e João, que eles eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Eu não acredito, você não acredita? Então, você está em 2 Coríntios 11, não é? Abre aí, Gálatas 2. Viram algumas páginas? Você vai ver de quem Paulo está falando. Olha aqui, isso o seu pastor nunca te ensinou, né? O sistema religioso nunca te ensinou essas verdades, né? Eles esconderam de você. Olha lá, 2 Coríntios 11, deixa aberto. Veja Gálatas 2. Gálatas 2, verso 9. Vamos ver quem são esses apóstolos que Paulo está falando. Ele falou, 2 Coríntios 4,13, os tais são falsos apóstolos, apóstolos fraudulentos. Palavra forte, pesada. De quem que Paulo está falando?
Gálatas 2:9. Vamos ver. Gálatas 2:9. Paulo falando: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João. Cefas quer dizer Pedro. Está aqui o nome deles. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, ou seja, quem que eram os apóstolos antes de Paulo? Quem que era considerado como coluna? Quem? Está claro ou não está claro? Quem que era considerado como coluna antes de Paulo? Não era Pedro, Tiago e João? Agora olha aqui, ó, Gálatas 2:11. Vai para o verso 11, que eu não tenho tempo, tem que ser rapidinho. Você lê na sua casa tudo. Gálatas 2:11, Paulo falou: e chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Olha a imagem que Paulo tinha de Pedro. Pedro, hein? O apóstolo Pedro, que a igreja católica venera, gosta tanto dele, ele era repreensível. Como se não bastasse, Gálatas 2:14. Olha aqui, ó. Gálatas 2:14, Paulo diz: mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho. Para aí. Irmã, eu não tenho nenhuma culpa se não te ensinar a verdade. Dá glória a Deus que eu estou te ensinando, tá? Seus olhos estão abrindo. Olha lá, ó. Gálatas 2:14, Paulo diz: quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho. Quem que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho? Quem? Gálatas 2:9. Pedro, Tiago e João. Está claro ou não está claro? Aí você volta em 2 Coríntios 11, verso 5, Paulo diz: penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quem? Pedro, Tiago e João. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 11, 13. Aí Paulo fala: pois os tais quem? Pedro, Tiago e João. Olha o que Paulo falou. Por isso que ele mandou para suportar ele. Ele pediu: me suporte um pouco, que eu vou falar. Eu não aguento mais. Eu prego a Cristo ressuscitado, eles vêm e pregam Jesus de Nazaré. Eu falo que vocês são abençoados, ele fala: Deus te abençoe. Eu falo que o diabo foi aniquilado, Pedro vem e fala que o diabo está ao derredor. Eu não aguento mais, me suporte um pouco. Está entendendo o que Paulo está falando? 2 Coríntios 11, 13, Paulo falou: eu não aguento mais, eu vou falar. 2 Coríntios 11, 13, Paulo diz: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, pois eles não eram apóstolos de Cristo. Quer que eu deixe mais claro? Abre Mateus 10, vamos ver de quem que eles eram apóstolos. Deixa o 2 Coríntios 11 aberto. Tem que ter coragem para pregar isso, né, irmão? Tem que ter coragem para falar essas coisas, né? Eu fui ungido por Deus, eu fui chamado por Deus para te ensinar a verdade. Deixa o Coríntios aberto, abre em Mateus 10. Vamos deixar mais claro ainda. Aí eu vou falar: está claro ou não está claro? Olha aí, ó, Mateus 10. Veja na sua Bíblia. Aqui, Mateus 10, verso 1. Mateus 10, 1. Mateus 10 é Jesus de Nazaré. Mateus 10 é livro da lei ainda, é antes de Cristo. Mateus 10, 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, verso 2. Ora, estes são os nomes dos 12 o quê? Apóstolos. Apóstolos de quem? De Cristo? Não, porque Cristo não está aqui ainda. Mateus 10 é Jesus de Nazaré. Está claro ou não está claro? Então, Paulo está dizendo: Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, Tadeu, Tomé, Judas, eles eram apóstolos do Jesus de Nazaré, do Cristo segundo a carne. Por isso que em 2 Coríntios 11, vem comigo, por isso que em 2 Coríntios 11, verso 13, Paulo disse, ó: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles não são apóstolos de Cristo, não foi revelado nada para eles. Eles foram apóstolos de Jesus de Nazaré, conforme Mateus capítulo 10. Você me suporta também? Porque se você não me suportar,
você não suporta Paulo. E se não suporta Paulo, você não suporta a palavra de Deus, que eu estou lendo o que está escrito, sem aumentar uma vírgula. E como se não bastasse, para terminar, 2 Coríntios 11, 14, Paulo falou: e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Apóstolo Paulo falou de Satanás. Isso aqui é uma forte expressão. Ele está dizendo assim, ó, e não é de se admirar, porque a própria carne se transforma em anjo de luz. Na verdade, anjo não é anjo mesmo, porque no verso 15, ele falou ministro. Então ele não está falando de anjo espiritual, ele está falando de ministro. Olha aqui, ó, ao verso 15, não é muito, pois os seus ministros, está claro ou não está claro? O anjo do verso 14 é o ministro do verso 15, que é carnal. Satanás é um ministro carnal. Quando ele disse, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ele está falando, não é de se admirar, porque essas pessoas na carne estão se transformando em ministros de justiça, mas não são ministros de justiça, são obreiros fraudulentos. Está claro ou não está claro? Verso 15, não é muito, pois os seus ministros se transformam em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Essa é a graça, esse é o apostolado. Cuidado se te pregarem um outro Jesus, que nós não pregamos. Nós pregamos a Cristo ressuscitado, que diz que pela graça você já é salvo, você já está abençoado, que te escolheu antes da fundação do mundo, que te predestinou em amor, te justificou em Cristo Jesus. Esse é o Cristo que nós pregamos. Cuidado se te pregarem, se você não se batizar, vai para o inferno. Se você não subir no monte, Deus não vai te abençoar. Esse aí é um outro Jesus, é um outro evangelho, é um evangelho reprovado por Deus. Lembre-se, Hebreus 10, verso 9. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Tira a lei da sua vida e estabeleça a graça. Ou seja, tira o Jesus de Nazaré e viva em Cristo, o ressuscitado. Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Jesus de Nazaré morreu com 33 anos. Agora, Cristo vive em mim. Cuidado se forem te pregar um outro Jesus, hein? Cristo vive em mim.